dia, irmãos, a paz do Senhor para vocês. Hoje nós vamos estudar a nossa segunda lição da revista Sermão do Monte, a singularidade de Cristo e dos seus princípios. Hoje, o tema da lição é Bem-aventurados os pobres de espírito. O texto bíblico base de hoje está em Mateus 6, versículo 19 ao 21 e depois o versículo 31 e 33. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 6, versículo 19. Diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Agora no versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, meus irmãos? O texto áureo está em Mateus, no capítulo 5, versículo 3, que é: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então hoje nós vamos falar dessa bem-aventurança em específico. Bem-aventurado os pobres de espírito. E você lembra o que é bem-aventurado? O que é ser bem-aventurado? Então, para recapitular aqui, bem-aventurado é uma palavra que vem do latim e significa abençoado, feliz. Então, feliz, abençoado são os pobres de espírito. E pobre de espírito aqui não está relacionado à riqueza material, mas significa aquele que é miserável espiritualmente, aquele que reconhece a sua pequenez, aquele que sabe que precisa de Deus. São os pobres de espírito, aquele que sabe que tudo vem de Deus e que precisa de Deus é um pobre de espírito. E aqui fala que bem-aventurados são os pobres de espírito ou humildes de espírito. E nós entendemos aqui que nós devemos ser essas pessoas que buscam, que reconhecem a sua pequenez diante de Deus, que reconhece que sem Deus não dá para viver, que precisa da graça de Deus em sua vida, que precisa do favor de Deus, da presença de Deus. E a palavra diz que eles são abençoados, são felizes, e que nós sejamos assim totalmente dependentes de Deus em tudo, em todas as áreas da nossa vida, seja na área espiritual, na área financeira, familiar, que nós sejamos dependentes de Deus, que nós possamos buscar a presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. E esse versículo aí no Mateus 5,3 continua falando, porque deles é o reino dos céus. De quem é o reino dos céus? Em Mateus 7,21, olha o que diz: O reino dos céus é para aquele que faz a vontade do Pai. Então, se nós buscamos fazer a vontade de Deus na nossa vida, o reino dos céus é nosso. E essa tem que ser uma busca diária nossa, fazer a vontade de Deus, para que naquele grande dia nós possamos ouvir: vinde, entrai, vocês fizeram a vontade de Deus. Amém, queridos? Porque essa é a vontade do Senhor, que nós possamos ser obedientes, que nós possamos viver na total dependência de Deus.
Olha, só quando temos a consciência da nossa pobreza espiritual é que podemos reconhecer que nada somos e que dependemos exclusiva e totalmente de Deus. Como cristãos, devemos buscar o Senhor de coração aberto, em submissão à sua vontade. Então nós devemos sempre buscar ao Senhor com o coração aberto, com o coração sensível a Ele. E no tópico 2 da lição, vai falar sobre a importância da humildade. E nós vamos entender aqui que a pessoa que deu a maior lição de humildade, que essa terra já viu, se chama Jesus. Jesus, em toda a sua trajetória, ele mostrou que nós devemos ser humildes de espírito. E ele foi humilde. A pessoa que é humilde, ela tem um profundo senso de submissão. Ela está tão esvaziada de si mesma que se sente bem em não dar lugar ao orgulho no coração. Jesus Cristo foi exemplo de humildade. Ele não demonstrou orgulho pessoal pela sua condição totalmente divina. E isso, querido, está escrito em Filipenses 2:5. Olha que lindo. Abra aí na sua Bíblia. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus, ele, em momento algum, ele usurpou ser igual a Deus. Ele quis ser igual a Deus, ele quis receber um tratamento como se ele fosse Deus. Ele não. Ele se humilhou. O tempo todo Jesus viveu de forma humilde. E quando nós falamos aqui humilde, não está ligado a dinheiro, não, mas um estado de espírito, de nunca se considerar superior ao outro, de sempre colocar o outro de uma forma até superior a si mesmo. Essa foi a atitude de Jesus. E às vezes nós queremos ser melhores do que o outro. Quantas vezes nós deixamos o orgulho dominar o nosso coração e nós achamos que nós somos mais, nós somos maiores, nós somos melhores. Mas nós temos que pegar essa lição aqui que Jesus nos deu com a sua própria vida, que nós devemos buscar a humildade. Amém, meus irmãos? E por que eu devo ser humilde então, Maria Paula? Por quê? Primeiro, porque a Bíblia me ordena. Eu tenho que ser humilde porque a Bíblia me dá esse direcionamento. Se eu quero agradar a Deus, eu devo buscar uma vida de humildade. E isso, querido, não é do ser humano, porque a nossa carne ela é vaidosa. A nossa carne nos leva ao que é o orgulho, ao sentimento de superioridade. Mas nós devemos pedir a Deus que nos dê esse sentimento de humildade, esse coração que agrada a Deus. E isso aí está em Filipenses, capítulo 2, no versículo 3. Olha o que diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Por que eu devo buscar ser humilde? Porque a Bíblia me ordena, porque essa é a vontade de Deus em minha vida.
E em segundo lugar, é porque Jesus foi humilde até o fim. Jesus me ensinou que a minha vida deve ser assim, porque a vida dele foi assim. Em vários episódios da Bíblia, você vê Jesus nos dando uma lição de humildade. Em João, no capítulo 13, do versículo 3 ao 17, lá você vai ver aquela passagem que Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus era Deus. Era comum daquela época as pessoas, lavarem os pés. Só que quem fazia, lavava os pés, geralmente era o quê? Eram os escravos ou eram os servos. Nunca era um profeta como Jesus, nunca era um mestre. E Jesus, ele vai lá e assume essa posição de servo. E ele lava os pés dos discípulos com todo o amor. Que lição que ele nos dá. Quantas vezes nós achamos que determinada tarefa não é para nós por causa da nossa posição social, mas isso não tem nada a ver, aquilo também não era para Jesus. Mas Jesus estava dizendo que nós devemos ser humildes, que nós não devemos nunca considerar-nos superior aos outros, porque nós somos iguais, nós somos filhos de Deus. Assim também é na igreja. Todas as funções, todas as tarefas são dignas e são abençoadas por Deus. Aquele que limpa, como aquele que prega, não tem diferença nenhuma para o nosso Senhor. O que nós devemos fazer é fazer com zelo aquilo que nos é confiado. Mas a função, isso não faz nenhuma diferença diante de Deus, todas são agradáveis. E olha, querido, também o que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Diz assim, Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o oposto de ser humilde é aquela pessoa que é soberba. E Deus resiste a esse tipo de pessoa, a esse tipo de sentimento. Mas Ele faz o quê? Dá graça. Ele se alegra com os humildes. E que nós possamos buscar esse sentimento em nossa vida. Amém? E a humildade, ela é demonstrada no perdão. E perdão é uma coisa tão difícil, não é, querido? Ainda mais se aquela pessoa que nos ofendeu nem pede desculpa, nem pede perdão, ou talvez nem acha que errou. É muito difícil perdoar, sim, mas nós devemos pedir ao Senhor para nos ajudar. E sabe de uma coisa? Quando eu entendo que eu também erro, que eu também falho, fica mais fácil de perdoar, porque eu me coloco no lugar do outro. Eu penso, poxa, eu também erro, então a pessoa também erra, porque ela é humana. E o perdão é algo que agrada a Deus, e Jesus nos ensinou também essa lição do perdão. Lá em Lucas, capítulo 23, 34, Jesus, quando estava ali sendo crucificado, ele faz uma oração e pede que Deus perdoe aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. Olha que exemplo de perdão. Às vezes a pessoa pisa no nosso pé e nós já nos enfurecemos, não queremos perdoar, não queremos conversar nunca mais. Mas essa não é a atitude de um cristão, porque a Bíblia diz que nós devemos perdoar-nos, Senhor, assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Se nós não perdoamos quem nos tem ofendido, como seremos perdoados por Deus? Então, querido, se existe algo na sua vida, se aconteceu alguma coisa que você não consegue perdoar, peça ao Senhor para te ajudar, porque perdão é uma qualidade de quem aceitou Jesus, é uma
característica de quem está buscando ser um seguidor de Cristo. Peça ao Senhor. E olha o que diz aí em Lucas 23:34, diz assim: Pai, a oração de Jesus, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Aqui nesse episódio, Jesus estava sendo crucificado, mas ainda assim, ele ora e pede que o Deus os perdoe. Amém? E no terceiro tópico aqui da nossa lição, já o último tópico, é uma pergunta, e que é: o cristão pode ter riqueza material? O que você acha? O cristão pode ter riqueza material? E isso aí a gente vai voltar lá naquele texto que nós lemos no início, que está em Mateus, no capítulo 6, versículo 19. A resposta está aí. Olha o que diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. A resposta disso, querido, sim, o cristão ele pode ter riqueza material. O erro é o que está escrito lá em 1 Timóteo 6,10, que é: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pode ter riqueza material? Sim, pode, mas não pode amar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a Bíblia ela nos dá uma direção, e essa direção é para não ficarmos preocupados em ajuntar riqueza nessa terra, tesouros nessa terra, porque aqui tudo passa, a traça corrói, a ferrugem consome. Mas olha o que está no versículo 20: ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, os ladrões não minam nem roubam. A Bíblia fala que nós não devemos nos preocupar em ajuntar tesouros e tesouros nessa terra. Claro, querido, nós temos que trabalhar, nós temos que buscar viver de uma forma boa, mas isso não pode ser exclusivamente o nosso foco. Nós não podemos deixar o amor ao dinheiro dominar a nossa vida. E a Bíblia fala que nós devemos juntar tesouros no céu. Mas como assim? Como você junta tesouro no céu? Você sabe? Você junta tesouro no céu quando você se coloca na dependência de Deus, quando você busca a presença de Deus, quando você abençoa o seu próximo, o seu irmão, a sua igreja. Você o que? Ajunta tesouros, galardão no céu. Amém? E aqui fala: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E eu te pergunto: onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Onde está o seu foco? O seu foco está apenas nesta terra? Que o meu tesouro e que o seu tesouro esteja nas coisas eternas, espirituais. Todas as lições, eu não me canso de dizer que uma vida eterna nos aguarda. Amém, queridos? Que tudo isso aqui é muito passageiro e que nós também possamos nos preocupar com essa vida eterna. Que nós possamos juntar tesouros nos céus. Quando você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça. Quando você puder abençoar, abençoe. Você está juntando tesouros no céu. E a Bíblia é bem clara sobre uma plantação e uma colheita. Um dia colheremos. Amém, meus irmãos? Então, a conclusão. A primeira bem-aventurança aqui que nós lemos, que bem-aventurados pobres de espírito, né? Nos revela que ser pobre de espírito ou humilde de espírito é o segredo da vida cristã. É o que Deus deseja de nós.
Então vamos orar nessa manhã, pedindo ao Senhor que coloque em nós um coração humilde, um coração sensível à presença de Deus, um coração disposto a buscar a Deus em todo o tempo, que Deus possa nos ensinar a depender dEle. E isso é só Ele para nos ensinar, amém? E que se porventura nós somos orgulhosos, nós somos soberbos, que Deus mude o nosso coração. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, agradecemos ao Senhor por esta lição. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor coloque no meu coração, no coração da Tua igreja, Senhor, humildade. Nos ensina a ser humildes, nos arranca do nosso coração toda soberba, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que nós possamos viver, Senhor, de uma forma que agrade ao Senhor. Pai, que nós possamos ser totalmente dependentes do Senhor, que nós sejamos esses bem-aventurados, que nós sejamos felizes, que nós sejamos abençoados em todas as áreas da nossa vida, Deus. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Até a próxima lição.